Hoje o Literatórios conversa com o William Fuchs. Com muita satisfação, ele deu a honra de conversar aqui conosco sobre o seu livro A Resistência. Ele é um livro que fala sobre um irmão possível, um irmão adotivo, com algum tom autoficcional, com a busca do irmão narrador pelas origens desse outro irmão que em determinado momento começa a se afastar da família. É um livro sobre família, sobre Brasil e Argentina, sobre o final dessas duas ditaduras tão complicadas. William, muito obrigada por conversar conosco, muito obrigada por estar aqui. Vou começar com uma questão que é de curiosidade do público. Como e por que você conseguiu deixar essa barba tão grande? Essa era uma pergunta que eu não esperava, não estava preparado para essa. Obrigado pelos comentários todos, pela leitura e por tudo, por toda a interlocução. A barba, não sei, aos poucos foi se tornando um traço meu, uma característica que as pessoas já reconhecem, torna muito mais fácil das pessoas saberem talvez quem eu sou e virem falar comigo. Eu acho interessante isso. Conhecidos ou desconhecidos, né, vêm falar comigo por causa da barba, eu acabei me apegando a ela. Eu não tiro a barba totalmente faz uns 15 anos quase. Uau! Mas, assim, uma barba um pouco maior faz uns 3 e tô acomodado com ela, confortável. Por que você acha, né, ao teu ver, por que o brasileiro lê tão pouco a literatura brasileira e latino-americana? É uma questão, né? Houve alguma coisa que se perdeu num dado momento, né? Recentemente tinha esses rankings mostrando qual era o livro mais vendido na década de 70 e 80 e você via que os livros brasileiros estavam sempre bem posicionados, ou em primeiro mesmo, Jorge Amado, sim, uma série... E a partir de um dado momento, os livros americanos começam a ganhar muito mais projeção, livros estrangeiros de modo geral, e livros, depois de um certo tempo, de uma qualidade bem mais questionável, né? Então, me parece um fenômeno da indústria de massas, né? Agora, por que particularmente os livros brasileiros perdem espaço é uma outra questão. Eu acho que a literatura brasileira passou por um momento difícil, talvez, depois da década de 70, quando você tinha Graciliano Ramos, Clarice, Drummond, Guimarães Rosa, todo mundo escrevendo ao mesmo tempo, nomes importantíssimos, fortíssimos, e aí de repente você passa por uma fase que não tinha tanta projeção, talvez não tivesse tanta qualidade também na criação naquele momento, e agora começa, penso eu, sinto eu, a partir da virada do século, começa a ganhar mais força, muito mais gente escrevendo, muito mais gente publicando, porque se democratizou o acesso à publicação. Dessa quantidade grande, eu acho que acaba se depurando uma qualidade que pode mudar um pouco essa condição. E eu sei que você é filho de argentinos, então tem uma ligação bastante forte. Como é que você vê o cenário da literatura latino-americana, né? Quem está escrevendo de fora do Brasil atualmente? Houve uma interrupção num diálogo que existia, que era muito mais unilateral. A gente recebia muita literatura argentina, peruana, colombiana e deixou de receber num dado momento, sendo que essa outra via contrária, a literatura brasileira chegando nesses países sempre foi muito mais fraca, né? Acho que também, de novo, passa sempre pelo fenômeno maior, o fenômeno de massas, né? Houve um período, na década de 60 e 70, em que a literatura latino-americana, de língua hispânica, estava com uma projeção enorme mundialmente, o chamado boom latino-americano. Você tinha ali Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Garcia Marques, todos produzindo uma literatura de muito interesse internacional. Num momento, inclusive, que para mim tem tudo a ver com os fenômenos outros, formais, do gênero, do romance, etc. O romance estava em crise, havia uma crise do romance particularmente situada na Europa, e a Europa começou a erguer os seus olhos, os seus ouvidos para outros lugares. E aqui estava se fazendo uma literatura muito diferente, que é a literatura do realismo mágico, uma literatura fantástica, uma literatura que não se deixava empobrecer pela impossibilidade de narrar, pela crise do romance. Houve aqui esse boom, mas esse boom não permaneceu. A própria literatura do realismo mágico foi repensada, foi criticada, porque é inevitável que esses processos, a próxima geração repense o que foi e tente desenvolver outras coisas a partir disso. Então a gente vai abandonando, é uma geração muito mais urbana, uma literatura muito mais urbana, contemporânea, e vai abandonando essa característica anterior, e aos poucos vai perdendo também sua projeção. Os fenômenos de comercialização massiva, eles têm ganhado cada vez mais poder e eliminado cada vez mais a possibilidade de um autor mais alternativo e mais independente prosperar, a não ser que ele próprio seja abarcado pelo mercado por qualquer razão. Infelizmente, não conseguiu construir um diálogo entre Brasil
Brasil e Argentina, por exemplo, que fosse independente dos fenômenos internacionais. Então, o autor argentino que chega aqui depois de ter sido chancelado pela Espanha, pela Europa. Aqui a gente não tem esse trânsito livre e mais direto Brasil-Argentina. Eu procuro fazer por minha conta, pela relação com o país, pelas minhas origens, pelo fato do espanhol ser também uma das minhas línguas maternas. Então eu leio o original e não me incomodo tanto com a ausência de narrativa traduzida a português. Mas é evidente que é um empobrecimento para todos, né? Pareceu em algum momento que o livro digital fosse nos salvar disso, né? Fosse deixar as coisas mais próximas. Mas acho que ainda as pessoas não criaram essa relação. Buscar a história do seu irmão, entrando na resistência, né? Buscar a história do seu irmão foi também uma maneira de você se buscar, de você buscar as suas origens. Foi, sem dúvida, né? Quando eu falo do meu irmão, eu estou falando de mim também. O título original do livro, que era O Irmão Possível, se criava uma espécie de ambiguidade em que irmão é esse? Quem é o irmão possível de quem? Né? Se sou eu o irmão possível para o meu irmão, se ele é o irmão possível para mim. Essa questão está colocada o tempo todo. É claro que se trata de uma busca, para mim vinha de um livro anterior, o Procura do Romance, era uma coisa muito pessoal, sobre um escritor tentando escrever um livro, e as minhas questões identitárias e de herança cultural estavam colocadas muito diretamente ali. Eu tentava procurar elaborar a minha própria origem argentina naquele livro, algo do passado, dos anos que eu passei lá na infância, só que por alguma razão ali não se resolveu tudo que eu tinha para resolver, como se eu pensei que tinha escrito o livro e que ali terminava a minha relação com a Argentina. E quando comecei a escrever A Resistência, era a princípio uma história sobre o irmão, não era necessariamente uma história que se passaria em Buenos Aires, não envolvia necessariamente a história dos pais e a resistência deles à ditadura militar, mas aos poucos isso foi crescendo em mim. O livro se multiplicou, se tornou mais variado, mais diverso. Várias questões acabaram sendo abordadas. Era inevitável tratar a história dos pais para tratar a história desse irmão. As circunstâncias dessa adoção eram fundamentais. Quando eu vi, eu estava de novo imerso na Argentina, de novo indagações sobre o exílio como algo possivelmente herdado, se ao nascer no Brasil durante o exílio dos meus pais eu herdo um exílio, sou também um exilado, ou pelo contrário, tenho a minha identidade bem estabelecida aqui no Brasil e é de outra natureza. Essas questões de nacionalidade são sempre quase desnecessárias, a princípio arbitrárias, só que elas ganham força na gente, elas são definitivas, constitutivas de quem a gente se torna, de uma projeção que a gente faz da nossa própria personalidade. Então elas ganharam força para mim. E quando eu vi, ao querer falar do meu irmão e ao querer falar dos meus pais, eu estava falando inevitavelmente de mim. Os seus pais saíram da Argentina num momento hediondo, assim, no meio de uma ditadura hedionda, e chegaram no Brasil nos estertores de ditadura brasileira, né? Como foi para eles essa transição de sair de uma ditadura e vir para um outro lugar? Não, de fato, eles vieram para o Brasil, era mais um ponto intermediário de uma transição, de uma passagem para outro lugar. Eles saíram da Argentina pelo Uruguai e passaram no Brasil porque o irmão da minha mãe, meu tio, já morava aqui e eles tinham aqui uma base para se organizar e daqui partir para outro lugar. Nunca foi a ideia deles ficar no Brasil, não era a princípio isso, até por isso que você está dizendo, o Brasil vivia uma ditadura também e inclusive isso envolvia riscos, né? Porque havia uma troca de informações entre a inteligência da ditadura, se se pode chamar assim, né? A Operação Condor, que veio só mais tarde veio à tona. Essa é a questão. Naquele momento não se sabia tanto. Meus pais se sentiam seguros aqui no Brasil, mas talvez não devessem, né? O nome deles constava em listas da Operação Condor, de uma operação gringo que tinha a proposta de perseguir militantes argentinos no Brasil e tal. Então eles corriam algum risco estando aqui. Mas eles não perceberam e ao chegar eles foram muito bem acolhidos aqui no Brasil. Eles não conseguiam se decidir para onde ir. Meu pai queria ir para o México e continuar uma luta. Minha mãe preferia uma vida um pouco mais tranquila e amena naquele momento e estava pensando em ir para a Espanha, mas eles não se decidiam para onde ir e o Brasil, pelo contrário, acolhia muito bem. Eles são psicanalistas, o psicanalista argentino é praticamente um clichê hoje aqui, a gente sabe que é um produto típico. Tinha uma curiosidade grande
e uma vontade grande que eles transmitissem algo da psicanálise. Aqui, então, eles se tornaram professores assim que chegaram e tiveram muitos pacientes de partida. E tinha também uma acolhida de outro tipo, uma vontade de acolher esses exilados latino-americanos de maneira geral. Fez toda a diferença para eles. Tanto é que nunca saíram. E como foi para o Julián menino passar por essas duas ditaduras, né? Isso veio depois, porque eu era muito novo, né? Eu nasci em 81. Então, você é muito gurinho. Não deu tempo de vivenciar nada do que fosse ditadura. Mas aí, justamente, se cria um processo estranho, em que a ditadura ela vai se imiscuindo no discurso dentro de casa, nas histórias que vão sendo contadas, você vai decifrando aos poucos a partir do discurso alheio, sabe? A partir de uma memória. E aí é sempre ambígua, difícil de captar. A memória da minha mãe, do meu pai, daqueles tempos, elas não são plenamente concordantes. Claro. E aquilo que a gente aprende na escola, ou quando vai estudando, ou quando vai lendo a respeito, não cria uma imagem unívoca e clara do que foi. Então vai se construindo a partir da ambiguidade. Também por isso se transforma em tema para a literatura, porque é justamente essa ambiguidade, né, a ausência de certezas sobre o mundo, sobre o passado, que para mim, pessoalmente, é mais cativante nessa procura, né, da escrita. Quando você se deu conta que o seu irmão era adotivo, e faço um parênteses para te dizer que uma das minhas partes favoritas do livro é quando você começa a explicar qual o termo ideal, né, do que foi adotado ou é adotado, e quando você chega a um consenso é o irmão adotivo. É curioso, né? Como eu dizia, dessa questão da ditadura sendo construída no discurso, a adoção foi, em alguma medida, semelhante. Ela estava presente, eu não consigo me lembrar, passo longe de lembrar, do momento em que me foi contado. Porque isso, na nossa família, era como se fosse dado de partida. A gente conversava sobre essas coisas. Eles partiam, meus pais, dessa concepção, de que era preciso que as coisas estivessem conversadas e faladas desde o início. Então, eles diziam isso. Desde sempre o seu irmão sabia, desde sempre vocês sabiam. O que aconteceu na nossa família foi, na verdade, a construção. A partir do falar muito da coisa, tentar falar sobre a coisa, se construiu uma reversão do processo e a construção de um tabu. A gente um pouco parou de falar. Meu irmão não queria mais que a gente falasse. E a gente deixou de falar e ele próprio pareceu por um instante esquecer disso, mas nunca se esquece disso com tranquilidade. Claro. Isso sempre tem uma força para ele e para a gente também tinha. Então, o livro tem também a proposta, quando eu escrevi, era uma proposta de voltar a falar desse assunto que a gente deixou de falar. Foram se criando complexidades nas nossas relações. Meu irmão pareceu se recolher um pouco mais. Eu quis, em alguma medida, romper ao falar da adoção no livro e romper da maneira mais direta possível, né? Porque justamente romper um tabu talvez exija a palavra, a definição da palavra. E o livro começa por isso nessa passagem que você menciona, né? Então, que palavra, né? Meu irmão é adotado, mas adotado não é a palavra certa, parece determinar algo de muito categórico, uma atribuição de uma essência, a essência do adotado. Ou então ele foi adotado, a gente poderia dizer, mas você não está falando de um tempo passado, você está falando de algo do presente. Ser filho adotivo é uma coisa, é uma solução temporária, né? Porque ela elimina o estigma que poderia haver na ideia de adotado, mas ao mesmo tempo, aos poucos, esse estigma pode ir se reconstruindo. Estava em questão ali é que as palavras têm sempre que ser questionadas, as atribuições que elas trazem, as nuances que elas aportam para uma situação sempre tem que ser constantemente refletidas. Você não acha que as pessoas estão esquecendo um pouco do bom uso e do uso útil da palavra? E isso tem gerado assim algumas barbáries assim, nesse nosso momento complicado de novo do país. Ninguém imaginou que em tão pouco tempo a gente ia voltar para um momento tão complicado do Brasil, né? Acho que isso é bom, porque de fato há o retorno de algo que se recalcou na realidade brasileira, né? Um discurso mais retrógrado, mais conservador, reacionário, autoritário, que por um tempo, diante da redemocratização brasileira, foi deixado para trás, foi abafado, a ponto da gente começar quase a esquecer que ele está lá, que existe uma premência autoritária em grande parte da população, né? Então, de fato, eu concordo que a palavra se tornou muito mais violenta em tempos recentes, né? A palavra tem sido utilizada como arma e como afronta constantemente, sendo que para mim a política é sempre feita a partir do diálogo, a partir da tentativa de compreensão, e essa compreensão se dá pela palavra, a tentativa de ouvir o outro, de compreender
as circunstâncias em que o outro está colocado. Para mim, o pensamento de esquerda ele está muito ligado a isso, a compreensão do outro, a compreensão da necessidade do direito do outro, se colocar politicamente em defesa de algo que não é próprio, não é a defesa dos meus próprios interesses, é a defesa de algo que está além de mim e que é muito mais importante, né? Ao mesmo tempo, em outra instância, eu não sou decadentista no sentido de pensar que a palavra esteja sendo mal utilizada atualmente, ou de que a escrita, por exemplo, esteja se depauperando ou se perdendo. Pelo contrário, eu vejo as pessoas escrevendo cada vez mais. A palavra escrita nunca foi tão importante hoje nas interações, trocas de mensagem. Nunca imaginei que as pessoas estariam trocando por escrito. Eu achava que o futuro era falado. No futuro as pessoas se comunicariam falando muito mais entre elas. Mas não, as pessoas estão se escrevendo muito mais do que a gente teria imaginado tempos atrás. E você vê um paralelo na política atual entre Brasil e Argentina? Eu não sei como está o argentino. Os poucos que eu conversei me mostraram uma certa simpatia pelo Macri, enfim, não me... As similitudes entre os processos históricos dos dois países, elas são muito impressionantes sempre, né? O que aconteceu na Argentina foi, de fato, também um retrocesso, né? Uma volta ao discurso neoliberal da década de 90, um fim dessa tentativa de emancipação social e diminuição das desigualdades, mas a diferença fundamental naquele caso é que o Macri foi eleito. Foi eleito e a gente aqui... Aqui não, a gente teve... O Macri talvez equivalesse à eleição, uma eleição do Aécio. Se o Aécio tivesse ganhado aqui, os países estariam vivendo coisas muito semelhantes. Obviamente, coisas que eu questionaria muito, porque não é esse meu projeto político, não é nisso que eu acredito, longe disso. Mas acho que a situação hoje é mais grave no Brasil justamente porque houve um rompimento institucional de proporções maiores, e esse rompimento, em vez de provocar uma inibição no exercício do poder, então o poder vai ser exercido com mais moderação, já que foi a partir de medidas que não se justificavam, que não estavam previstas. Em vez disso, ele tem sido feito com total imoderação. Autoritarismo, com manipulação, intolerância a qualquer discurso contrário, com violência nas ruas, a polícia sendo utilizada para reprimir manifestações. Ou seja, o processo que se deu no Brasil gerou mais efeitos autoritários e um retrocesso mais grave do que aquele que a gente vê na Argentina. Esse é um pouco o movimento que eu tenho feito na minha própria escrita, né? Diante dessa premência do político, diante dessa vivência de algo grave, de algo que nos choca, de algo que nos revolta, nos indigna, é inevitável que a literatura se faça muito mais política, se faça muito mais incisiva, ela se propõe a ter uma intervenção mais direta nessas questões, e a resistência foi uma das respostas a isso. Anterior, inclusive, ao golpe. Então, de uma forma que eu não previa. Talvez eu tivesse escrito o livro de outro jeito se fosse hoje, se eu escrevesse hoje. De qualquer forma, a literatura também não pode se tornar panfletária e dogmática nesse sentido. É sempre uma construção que requer outro tipo de sensibilidade, outro tipo de delicadeza. Esse limiar que eu tenho trabalhado hoje, né? De uma tentativa de colocação mais incisiva sobre o mundo, ao mesmo tempo respeitando as complexidades e as nuances que a literatura precisa ter. No meio da nossa conversa, começou a chover, então a gente volta aqui ainda nas imediações da Martins Fontes, né? Hoje é o dia seguinte ao Prêmio Nobel, né, de literatura. Como é que você viu essa premiação do Bob Dylan? Assunto polêmico, há uma resposta que eu devo dar e há uma resposta que eu quero dar. Talvez eu deva dizer, o Bob Dylan tem uma qualidade impressionante no que faz, é uma figura importantíssima. Também não tenho nenhum purismo em julgar que a literatura só se faz nos livros, ela só se faz de um jeito muito rígido, estrito, na forma de romances ou de poesia ou de contos. Considero que a literatura pode ser muito mais do que isso, mas ao mesmo tempo me parece um pouco sintomático do descrédito de certa literatura na contemporaneidade, do descrédito da ficção em particular. Acho que essa crise da narrativa, essa crise da literatura convencional, ela acaba se espelhando nesses momentos, nessas escolhas. Uma das últimas coisas que eu tenho a dizer sobre a escolha do Bob Dylan é que eu sempre estranho quando se faz essa escolha justificando que se trate de uma escolha de algo alternativo, de algo da contracultura, de algo exterior ao mainstream, sendo que entendo a importância histórica do Bob Dylan
dentro do movimento da contracultura, entendo todo o valor que ele teve para o desenvolvimento de um pensamento no século XX, mas ao mesmo tempo é ingênuo, me parece, pensar que essa é uma escolha que fuja à indústria cultural, que fuja ao mainstream. Pelo contrário, né? Você escolher um cantor estadunidense ultra conhecido mundialmente, achar que isso é um gesto de ruptura, sendo que você poderia escolher uma série de escritores igualmente alternativos e valorizar uma série de países e de culturas muito mais esquecidos nessa história, dentro dessa indústria. Então, escolher esse ícone importante da indústria cultural, que é o Bob Dylan, é um pouco, para mim, contrário a essa proposta do alternativo. Essa escolha torna o Nobel mais polêmico e dá mais importância para ele, quando talvez a tendência mais interessante seria tirar a importância. No final de cada vídeo, né, nas nossas resenhas, o Rodrigo me fez uma provocação, um desafio, que é fazer a sinopse em 3 palavras do livro. Eu queria saber qual que é a tua sinopse em 3 palavras da Resistência. Não me lembro exatamente quais foram as 3 palavras com que você definiu o meu livro, mas eu lembro que estava muito bem definido naquelas 3 palavras. Para mim, seria memória, sem dúvida, memória, família e política. Política talvez provoque um sentimento equivocado, né? Uma concepção mais ampla do político, que é aquela que vem do feminismo, da ideia de que o que é pessoal é político. Então, essa noção de que as vidas pessoais elas estão constantemente embrenhadas na política, impregnadas de política. O que é pessoal é sempre político, e a sentença se pode inverter e pensar que o que é político é sempre pessoal, né? Sempre nos fere muito pessoalmente, e por isso também esse sofrimento diante do que está acontecendo. Eu queria que você deixasse algumas indicações de escritores contemporâneos, ou talvez não tão contemporâneos assim. Eu recomendo, por exemplo, clássicos contemporâneos, um alemão chamado Sebald, tem um livro chamado Os Emigrantes, que é fortíssimo nesse sentido, uma busca de uma memória histórica. Nessa mesma linha, alguns escritores latino-americanos que eu li para escrever a Resistência, que valorizo bastante, Andrés Neumann, Patricio Pron, um argentino que ainda não foi traduzido, Alejandro Zambra, o chileno, bastante conhecido aqui no Brasil, bastante lido, tem feito uma narrativa interessante, aguda, precisa na linguagem. A gente falou do valor da literatura contemporânea brasileira, e tem alguns autores que, seria um monte de autores fazendo coisas interessantes nesse momento, mas na poesia vejo muita força na Ana Martins Marques, vejo muita força na Marília Garcia, que faz uma poesia completamente que vai se mesclando com o ensaio também, vai se mesclando com a reflexão, com a citação, com o trabalho acadêmico. Ela faz uma poesia muito híbrida e muito interessante por isso. Nas autoficções também vejo casos interessantes, né? O Ricardo Lízias fazendo alguns livros fortes nesse sentido, rompendo fronteiras, fazendo com que a própria realidade interfira muito diretamente no livro, né? No processo de escrita do livro. O Michel Laube, também uma figura muito conhecida, tem feito isso com outro tipo de proposta, mas com qualidade grande também. Eu despeço primeiro fazendo um agradecimento à Livraria Martins Fontes Paulista, que gentilmente cedeu o espaço para a gente, 2 espaços inclusive, ao William Fuchs por ter gasto o tempo dele duplamente comigo, e agradecer por você, enfim, estar pertinho da gente desde o início do canal. Eu agradeço agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, e na verdade faço uma exortação para que vejam mais os vídeos, façam crescer o Literatórios, que é também um projeto muito necessário. Você falou que o meu livro é necessário, mas o projeto de vocês é particularmente necessário num momento em que a gente vê esses discursos se perdendo, a literatura talvez não alcançando o lugar que poderia alcançar. O trabalho de vocês é muito valioso nesse sentido. Queridos, até o próximo Literatórios, muito em breve, com resenhas, entrevistas. Tchau, tchau.